Felipe Farias, diretor e um dos fundadores da ONG Reconstruir Cannabis Medicinal, que vai apresentar um pouco do trabalho da ONG e falar da atual conjuntura. Tamo junto, viu, Felipe? Boa noite a todos e todas, que bom vocês aqui. É muito bom ver esse dia bem cheio. Eu vou falar um pouquinho da história da Reconstruir, para quem não conhece, e vou falar o que está rolando hoje no Brasil em relação à cannabis medicinal, à justiça, nosso processo, e deixar vocês a par e estamos de portas abertas para todos, certo? Então vamos lá. A ONG, ela começou há 8 anos. A história da ONG foi quando uma paciente de Parkinson, que o filho dela, para poder dar vida, qualidade de vida para a mãe, começou a plantar ilegalmente, né? Então, ele não queria saber se seria um criminoso ou não. Quando ele começou a dar para essa mãe, ver que ela ficava boa. Eu vou até pedir a autorização para falar um pouquinho a história deles, que eu acho muito bacana, que foi o seguinte: essa mãe não queria fumar, não queria usar cannabis, e depois de muito tempo, muita insistência, ela viu uma palestra de Renato Malcher e tudo bem, vou fazer o teste com a cannabis. E ela foi fumar. Ela fumou e melhorou na hora. O filho ficou surpreso porque não achava que ia ser tão rápido como ficou os tremores. Ela ficou muito surpresa e o marido, que é também bem conservador: olha, se for para sua mãe ficar boa assim, dê uma coisa para ela. Acabou-se. Ela ficou usando ao longo dos anos, assim, dos meses, mas ficava preocupada. Na época ela só fumava, né? Então ela perguntava: meu filho, e agora? Eu sou uma maconheira? E sim, né? Uma linda, maravilhosa maconheira, que está muito bem. Você olha para ela, você nunca imaginaria isso. E aqui ela com o filho. Vários pezinhos. Sim, só para quem não... Oi? Por favor, só dar um oi para todo mundo aqui. Essa linda, maravilhosa. Ela foi a primeira paciente de Parkinson no Brasil. Foi a primeira paciente, tem um autocultivo no Rio Grande do Norte, certo? E foi realmente, abriu portas, inúmeras portas para uma solução. A gente viu que é possível. Saúde é possível. Não é só nos Estados Unidos que está rolando isso. É possível fazer aqui. Mas é difícil, tem que ter coragem, tem que botar a cara a tapa, né? Tem que levantar e fazer. Então, a gente começou a iniciar esse processo de falar: olha, muitas pessoas foram atrás da gente. Eu também quero. Eu tenho um pai com Parkinson, eu tenho uma mãe com Alzheimer, eu tenho um filho com autismo, eu tenho um filho que tem convulsão. Então, olha, vamos fazer, vamos começar a aumentar isso. Ilegalmente, sim. É crime? É. Até que ponto é crime? Mas foi o objetivo da gente dar vida para as pessoas, o mínimo possível. Então, a gente iniciou um espaço com cultivo, onde tem uma sala com clones e mães, que a cannabis, a gente fazia salas diferentes. Uma sala do vegetativo, que era uma iluminação de 18 horas de luz, e uma sala de flora, que é como vocês estão vendo aqui, essa planta, ela fica na sala de flora para poder ter a colheita futuramente. Aqui é só uma foto, não é a nossa, mas só para vocês entenderem como seria mais ou menos a sala de flora, a qualidade de iluminação. E a gente também usava luz verde para poder ter acesso ao quarto, e a planta ela não acorda, ela não tem a leitura da luz verde, certo? E a gente iria iniciar um trabalho com 4 cepas diferentes, uma com muito CBD, uma com muito THC, uma híbrida e uma com quase 0 de THC, mas sempre para poder ter o melhor medicamento para aquela patologia específica, porque cada corpo é um corpo. Por mais que THC seja ruim para você, para aquela outra pessoa vai ser boa e vai mudar de patologia e tudo mais. E por falar em patologia dessas pessoas diferentes, a gente teve 2 pacientes com
convulsão, 2 crianças de 4 anos, mesmo peso que a gente atendia. Um tomava 1 gota manhã, tarde e noite, e estava bem, sem convulsão. O outro tomava 7 gotas manhã, tarde e noite, e com muito THC, para não ter convulsão. Desses pacientes, que foi da ONG, o nosso primeiro paciente que atendeu, foi uma mãe que chegou no grupo da Liga Canábica, que é aqui que está de João Pessoa e também tem uma parceria aqui de Natal. Falou, estou desesperada, preciso do óleo, meu filho está tendo convulsões direto, estamos na Promater, o próximo passo é entubar essa criança, porque o remédio está topado, não tem mais o que fazer, o médico falou, e as crises continuam. A gente viu esse apelo dessa mãe e falou, e aí, vamos fazer o quê? Foi a primeira vez que a gente tinha feito fazendo, valendo, vamos fazer. E a gente chegou e falou, vamos lá para o Mater, vamos chegar nessa mãe e falar, você vai medicar assim, 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 e pronto, e avisa para a gente. Ele não conhecia a mãe não conhecia ele, nunca se viram, foram lá para o Mater, você vai dar essa seringuinha para ele, uma gotinha na gengiva dele, passa, espera 1 hora, se não parar, dá de novo. Deu 40 minutos, parou. Então, beleza, muito bom. No dia seguinte, ela ficou preocupada, porque o filho dela não acordava, estava dormindo muito, tinha que tomar remédio. Mas a gente, olha, ele passou 4 dias convulsionando, ele tem que descansar um pouquinho, ele está cansado. E depois de 2 dias, a criança que ia ser entubada, estava de alta em casa. Antes disso, antes dela estar de alta em casa, ela chegou para o médico no dia seguinte, falou que ele estava bem, né? E falou, doutor, eu estou dando isso aqui para o meu filho, que é o canabidiol, que é mais seguro falar canabidiol. E ele falou, não, pode não. Você pare agora com isso, ou a gente vai expulsar do hospital você e o seu filho. Aí ela ligou para o médico dela, falou, doutor, estou usando isso e isso. Aí ele, parou. Então use escondido, porque eu usaria escondido. Ela usou escondido e a criança teve alta. Então, é a coragem das mães, das famílias que estão enfrentando esse preconceito, essa burocracia que está fazendo isso acontecer, que está fazendo isso realmente existir hoje. São as famílias. As ONGs no Brasil ajudam muito, mas são as famílias que estão botando a cara a tapa. Que estão falando, eu quero para o meu filho, ele precisa, eu vou fazer o possível e impossível. É o traficante que vai me dar cannabis? Então vai ser ele. Vai ser o traficante que vai salvar a vida de uma criança. Porque a justiça, porque o governo não faz isso. Então o traficante hoje salva vidas. Então você vê como está a situação. Aqui é só um exemplo de uma extração, que é um método que a gente fazia, que é o método Rick Simpson, que é a base de evaporação. A flor ela era triturada, misturada com álcool isopropílico, evaporava o álcool, ficava o extrato puro da cannabis e ela é diluída no azeite, ou podia também ser o extrato puro. Aqui é outro tipo de extração via CO2, que é um supercritical, que tem outros fins, você tem mais terpenos, mais flavonoides, então, de acordo com cada patologia, você vai ter um objetivo melhor de extração, às vezes. Nós tínhamos 216, hoje nós temos 216 na fila de espera, 88 cadastrados e tínhamos 58 atendidos até ano passado. Entrou na justiça com esses dados e falou, juiz, a gente faz isso, a gente medica as pessoas, tem esses resultados, tem essa parceria com a FRN. Podemos plantar legalmente? Já existia um precedente na Paraíba. Aí ele falou, não podem. Vou proibir vocês por enquanto, até eu decidir de verdade. Certo, mas e os pacientes que hoje estão sendo tratados? Importem. Não pode importar? Pode importar. Qual o problema? Mas eu não tenho dinheiro. Isso não é problema meu. Aí, então, tudo bem. A gente teve que matar 30 plantas em uma semana, porque a gente falou que o lugar é esse, a gente tem tantas plantas, e a gente estava com medo de bater. O advogado falou, é melhor matar as plantas do que passar um policial lá, por causa do juiz, já que a gente percebeu que ele é contra, e isso é pior para vocês. Então, beleza, vamos matar as plantas, tudinho. A gente atendia pacientes de autismo, Alzheimer, ansiedade, câncer, epilepsia, Parkinson, depressão, fibromialgia, artrite, dor crônica e insônia. A gente tem uma parceria muito boa com o Instituto do Cérebro, porque eles têm um leitor, um HPLC, então o paciente podia saber exatamente o que ele estava utilizando, qual era a miligrama de CBD, de THC, de CBN. E por que isso? Porque o Yogi, que tem o habeas corpus, ele foi para o Chile, comprou os parâmetros, trouxe, fez a doação para o FRN, iniciar uma leitura, iniciar uma pesquisa
bem concentrada, bem perfeita com o FRN, com o estudo do cérebro. A gente também fez uma parceria com a GH Médico para pesquisas e sementes aqui em Natal, que foi também fundamental para poder ter esse controle de cultivo. Como a gente indica aos pacientes para poder ser associado, para poder ter o medicamento, seja você pela Reconstruir, pela Canap, que também está aqui, qualquer ONG do Brasil inteiro, é importante ter o laudo médico, uma prescrição da cannabis, que é o mais difícil. Os médicos falam que... Falar até em prescrição, eu queria lembrar a vocês que teve um evento, teve 2 eventos. O primeiro foi um mutirão que a gente fez numa clínica parceira da gente, e o CRM disse que se aquele evento fosse acontecer de fato, eles iriam multar a clínica, porque não tinha pesquisa sobre cannabis. Então, após esse assunto do CRM, a gente fez um evento para os médicos neurologistas aqui de Natal, onde Siddhartha palestrou, e um dos médicos se levantou e falou: isso é placebo. Na frente de Siddhartha, falou: isso é placebo. Tudo que você falou é mentira, não funciona não. A Siddhartha voltou, mostrou 1 mais 1 é igual a 2. Não é placebo. Mas era notório, como eles falavam, se fosse abacaxi, eu estava prescrevendo, mas como é maconha, não. Porque maconha é outra droga, né? É uma planta totalmente diferente das outras. Mas beleza. Aí tem documentos pessoais, que é RG, comprovando de residência, um termo que a gente faz com o paciente para ele saber que está tendo um medicamento que ainda não é registrado no Brasil. E esse termo médico é quando o médico também comprova que esse medicamento não é registrado no Brasil. E eu peço realmente para vocês, para a gente se unir, né, e reconstruir a cara da cannabis no Brasil, porque a gente está tendo burocracia atrás de burocracia, preconceito atrás de preconceito, por uma questão muito simples e muito básica, que é saúde. Eu queria só passar para o segundo slide, o segundo PDF, rapidinho, que eu fiz 2 apresentações um pouquinho separadas. Uma para falar da gente e uma para falar do que está acontecendo e o que é a verdade hoje do nosso Brasil. A gente está tentando ainda com parceiros, com médicos. Eles tentam falar com a gente ainda, mas tem muito medo. O medo dos médicos é muito grande. Mas você pode prescrever o importado, não tem problema. Não tem problema. Agora eu lembrei que nesse evento do CRM que a gente fez, o Conselho de Medicina chegou no dia, se levantou e falou: quem prescrever aqui vai ser multado. Ninguém pode prescrever. Aí nosso advogado, na hora, falou e se levantou: quem prescrever aqui for multado, defendo de graça. Até hoje ninguém foi multado aqui em Natal. Né? Como é que está o CFM hoje? Que vai a minha primeira crítica a eles, que eu acho importantíssimo. Essa é a resolução 2014, certo? Eu ouvi uma fala da doutora Carolina Nossetti, se eu não me engano, muito boa, e eu queria passar para vocês. Nessa resolução, ela fala que só pode prescrever de uso compassivo. Então, por compaixão, eu vou prescrever para você. Eu usei todas as drogas possíveis e imagináveis. Eu fiz o seu organismo todo destruído, porque eu botei todas as drogas que eu queria botar. E agora eu vou usar uma droga que é proibida, que ela é mais saudável, que ela tem menos risco, porque eu já fiz tudo de ruim com você. Então, por compaixão, e segundo um psiquiatra que veio aqui em Natal, com um senso de heroísmo, vai prescrever a cannabis. Senso de heroísmo. É assim como eles se sentem. Ele tem essa parte, e tem a parte que os pacientes só podem receber para epilepsia de difícil controle, só essa patologia, na infância e na juventude. Então, você imagina uma pessoa com seus 17 anos, tendo convulsão, sendo medicado com a cannabis, chegou aos 18, opa, parou. Tá? Pode mais não, você não é mais uma criança, é um adolescente, você é um adulto agora, e não pode mais continuar com o tratamento. Aí eu pergunto para o CRM, para o CFM, que ética é essa? Essa é a ética deles? Eu estou bem, estou melhor, mas porque cheguei aos 18 anos agora não posso mais. É assim que eles defendem. É isso que eles defendem. Aí eu não sei se isso realmente é ético ou não. E como o Pedro Melo falou aqui antes sobre a jararaca, que eu estava nesse evento, teve um evento sobre drogas aqui em Natal, de psiquiatria, claro.
E foi aquela assunto básico deles. As pessoas não têm jararaca em casa. As pessoas não fazem... Você faz um remédio com veneno de jararaca, mas ninguém faz isso em casa. Por que faria com a cannabis? Então, a gente está mostrando a diferença de um para o outro, né? E que eu saiba, se eu quiser ter uma jararaca em casa, eu não vou ser preso. Eu não vou ser um traficante. Mas se eu plantar cannabis, sou um traficante, sou um criminoso, sou um louco, como falaram aqui, né? Por defender a cannabis. Então é muito preocupante isso. A que ponto eles chegam sem uma base, sem argumento, para poder criminalizar uma coisa que não tem mais porquê criminalizar. E foi nesse simpósio que eu estava, onde o psiquiatra falou que não existe cannabis medicinal. Isso é tudo mentira. O que existe é CBD sintético. O resto é tudo... Ele fala, médicos, não falem em cannabis medicinal, não falem em maconha medicinal, porque isso não existe. Aí fizeram uma pergunta para ele sobre cultivo, que ele não sabe nada de cultivo, mas fizeram uma pergunta sobre cultivo para ele em relação se a planta ela vai ser a mesma, se eu tenho muito controle daquela plantação, ou se eu planto aqui em Natal e planto no Rio Grande do Sul, vai ser igual? Tem como fazer isso? Tem como, cultivo indoor. Mas ele falou não, é impossível. A planta nunca vai ser igual a outra. Aí eu quis levantar a mão e falar, por favor, eu queria... Né? Todo mundo viu, todo mundo apontou para mim, levanta. Vai ter e ele vai falar, não, é mentira, vai passar mal mesmo. Aguarde. E não deixaram falar. Pedindo de sons, todo mundo viu que eu queria falar, não permitiram a minha fala com o palestrante, e as perguntas que eu fiz para ele também por escrito, ele não soube responder, disse que era mentira, que não existia efeito comitiva, que o THC não tinha efeito nenhum de saúde, era tudo mentira, só o CBD isolado. Então, eles forçam a divulgar para os médicos uma mentira à base deles, e sem estudos. Aí agora a Anvisa, ela quer regulamentar a cannabis, certo? Ela quer regulamentar para quem tem dinheiro. Se eu tenho R$1 milhão, beleza, não tem problema não, eu consigo cultivar. Porque o que a Anvisa pede de normas é absurdo. Eu tenho que ter um carro forte próprio. Eu não posso nem sublocar um carro forte para transporte, tem que ser o carro forte da minha empresa, certo? Então, são vários fatores que você vai somando inviável. E o objetivo da Anvisa agora é realmente inviabilizar o cultivo aqui no Brasil. Por eles, teriam 3 empresas cultivando e ponto. Porque quando a gente está com um processo com o juiz, foi isso que a Anvisa falou. Olha, em Portugal, por exemplo, só 3 empresas estão plantando. Então, no Brasil vai ser a mesma coisa. E por falar em juiz, estamos com um processo na justiça. Eu tive uma reunião faz 1 mês e meio com o juiz Janilson Siqueira, da 4ª Vara. Quem conhece ele, por favor, converse com ele. A gente teve uma audiência com a Anvisa, a MPF e tudo mais. E depois tive uma reunião mais informal com ele, junto com o advogado. E a gente explicando quais eram os receios dele, o que faltava, porque está tudo ok já, tudo pronto. O MPF deu uma resposta favorável ao nosso projeto. O MPF está ok, pelo MPF, plantem, façam isso. Então agora seria a resposta dele falar, decidir. Façam ou não façam. Falou que não faça, que eu vou recorrer. Mas aí ele falou, Felipe, você sabe, né, que a maconha destrói vidas. Eu estou aqui falando de saúde, eu estou falando que eu salvo vidas, que eu melhoro a qualidade de vida de inúmeras famílias, e você chega para mim e fala que maconha destrói vidas? O senhor até agora leu alguma coisa que eu botei nos autos, da medicação e tudo mais? Porque eu realmente não entendo qual é a posição, qual é a questão, se o RM está por trás desse juiz, às vezes, pode estar. E agora ele tirou férias, e não quer que ninguém resolva por ele, nessas férias dele. E ele quer marcar uma nova audiência daqui a 2, 3 meses, para ouvir novamente a gente. Por que ouvir novamente? Já não ouviu uma vez? Já não está com documentação? Porque qual é o objetivo dele? A Anvisa não vai regulamentar? Vai, então pronto. Siga a Anvisa. Se você não tem a Anvisa, o problema é seu. Não é mais comigo. Porque ele falou, não era para eu fazer isso. Era para a Anvisa. Mas o juiz, a Anvisa não está fazendo.
Se a Anvisa não faz, é você. Mas não era para ser eu, porque depois abre você, aí abre um no Sul, abre um em São Paulo. E sim, qual o problema? Não é para ser assim. Mas e o controle? Fala com a Anvisa para ter controle, então. Cobre a Anvisa, não cobre a mim. Eu estou aberto, vá lá. Vamos fazer vistoria. Vamos dar uma olhada no cultivo, nos pacientes. Sim, a gente faz isso, não tem problema. Só autorize. E o resto a gente tem que correr atrás. Mas o objetivo é dificultar, o objetivo é atrasar e não realizar. E quando a Anvisa falou que é regulamentar, o CFM, que é um órgão trabalhado com pesquisa, que trabalha com ciência, fala: nós somos contra o cultivo na cannabis do Brasil para pesquisa e para medicamento. Como um órgão que trabalha com medicamento é contra a pesquisa para medicamento? Porque no Brasil, tem que fazer lá fora. Faça lá fora, mas não aqui dentro. Porém, lá fora já é medicado, e aqui dentro não. Então, o Brasil, esses médicos estão acima de todo mundo, só a gente que não pode, porque a gente é mais inteligente, às vezes, não sei. Sim. Independente de tudo isso, as pessoas vão atrás. Independente se está proibindo ou não, se é legalizado ou não, quem precisa vai atrás, seja através de uma ONG, seja através de um autocultivo, de uma importação. Então, a família vai plantar, outra família vai plantar, outra família vai plantar e outra vai plantar. E ninguém vai parar de plantar até isso resolvido. E isso resolvido, todo mundo planta ainda. Porque eu acho que o direito do autocultivo é extremamente importante. Porque você vai gastar R$2.000 no medicamento que você faz no seu quintal. E você pode ter um controle com a universidade, parceria, para poder ter estudo do seu medicamento em casa. Que hoje é possível fazer isso. Você faz o medicamento em casa, leva para a FRN, faz uma análise, mostra para o médico que está aqui, doutor. Esse é meu remédio que fiz em casa. Com bula, com miligrama, tudo bonitinho. É possível isso? É possível isso. Falta interesse de quem está por trás disso. Então as famílias vão plantar e isso não vai mudar, independente da lei que mude agora ou amanhã. Tá bom? Obrigado. Para você, são quantas perguntas? 3 também? Menino, ele está comportado. Uma. Quem mais? Só vai ter um, então. Lá atrás. Eu levo. Só uma pergunta. Pronto, vamos restringir, porque ele restringiu para todo mundo, então vamos restringir também para ele. Boa noite, eu acho. É tarde ainda, né? Eu me chamo Iago. Eu gostaria de saber sobre essa regulamentação da Anvisa, se você acredita que as autorizações para autocultivo, os habeas corpus que eram concedidos pelos juízes, com essa regulamentação da Anvisa para uso medicinal, se os juízes vão deixar de conceder essas autorizações para que siga a Anvisa em si. E outra coisa, queria primeiramente parabenizar o evento, um ótimo evento, um evento assim que realmente aglutina várias pessoas, mas assim, algo que me incomoda um pouco, que eu tenho como autocrítica, tanto para mim quanto para todos que estão aqui, é que eu percebo que é um evento majoritariamente branco, né? E eu que cresci na periferia, é algo que me incomoda muito, né? Eu que moro na periferia, é algo que me incomoda muito, porque esse tipo de informação, para mim, eu queria que todos que estão ali, os meus amigos, tivessem acesso, sabe? E existe um discurso assim que é senso comum aqui, tipo, vamos legalizar a maconha, porque aí o tráfico vai acabar. O pessoal tem sempre essa visão de que o traficante é aquele cara que passa 24 horas por dia com a arma na cintura, e o traficante ele não vai comprar pão na padaria, ele não vai no supermercado, ele não vai na farmácia, ele não vai comprar um saco de cimento. A galera não tem a noção de que o dinheiro do tráfico ele circula em toda aquela área periférica, ele faz parte do produto interno bruto. Então, não acho que o modelo dos Estados Unidos é um exemplo para ser seguido pelo Brasil, tipo, colocar a maconha na mão dos brancos, gourmetizar, transformar algo que sempre foi
sempre quem foi afetado foram os jovens negros, e agora simplesmente coloca todo esse dinheiro na mão dos brancos e pronto, acabou o problema. Como a gente sabe que a maioria da população negra, população pobre, não vai ter acesso a essa maconha gourmetizada e vai ser recriminada por plantar no próprio quintal, e a polícia vai continuar perseguindo essas pessoas. É isso. Eu tenho primeiro a agradecer por esse comentário. Eu acho extremamente importante todo mundo ouvir isso aqui. Eu não sei se o Siddhartha falou isso na palestra dele, tá? Mas se alguém lembrar, for estudar um pouco do passado, samba era crime, capoeira era crime, candomblé era crime, cultura negra, toda a cultura negra era crime, porque o Estado ele não poderia criminalizar o negro, o pobre, por ser pobre. Então, era mais fácil ele criminalizar a atitude do negro, a atitude do pobre. Eu ainda vejo que ainda é assim, né? O funk, por exemplo, só dando amplitude, o público do funk geralmente é o negro, é o pobre, é o favelado. Então, existe sempre um preconceito maior nessa cultura. Eu acho importante, a gente já conversou sobre o Data 9 em relação a fazer eventos em comunidades aqui em Natal. É um pouco mais complicado. Em relação a traficante, se você for perguntar para uma pessoa que mora num bairro o que é o traficante para ela, é o que dá segurança, é o que leva o remédio, é o que consegue o pão, é o que consegue uma aula para o menino, é o que leva o menino para a escola. Esse é o traficante para quem mora na periferia. Então, para quem mora na periferia, o traficante é a pessoa melhor do mundo, porque está dando vida para ela, que ela dá segurança, que dá tudo. Então, é uma questão que a gente tem que ver mesmo. E você vê quem é o traficante. É o miliciano, porque o miliciano, para mim, é um traficante também. O miliciano é o pior, às vezes, né? Porque ele que deveria dar segurança de graça, está cobrando por isso. E se você não pagar, é pior ainda, porque ele tem o poder do Estado atrás dele. Então, eu acredito que tem que ter, sem dúvida alguma, uma presença negra mais forte, muito mais forte. Você vê aqui os palestrantes todos brancos. Você não vê palestrantes. Eu, particularmente, já procurei algumas vezes. É difícil eu conseguir achar, ter contato com essas pessoas. Sempre procurei, quero botar. No começo dos eventos, a gente tinha mais palestrante homem. Pô, isso não está legal. Começou a botar mais mulher. E assim por diante. A gente quer abrir o que for possível abrir, a gente abria aqui. Né? A gente tinha uma palestrante que era transexual, que até queria fazer uma homenagem a duas pessoas que eu acho que ele não fez hoje, que era a Leilane Assunção. Ela foi pioneira aqui em Natal, uma professora que era trans, que ela vivia com preconceito, e ela botou a cara a tapa em relação às drogas, e ela levantou muito a bandeira aqui em Natal. Ela fez a diferença aqui em Natal. Ela ainda faz a diferença aqui em Natal. E também para o policial João Maria, que faleceu ano passado. João Maria é policial antifascista. Ele palestrou aqui no passado falando em relação à polícia, em relação ao tráfico, em relação à posição que a polícia deveria ter hoje de ficar procurando criminoso de verdade, principalmente na política, do que estar atrás de pessoa que está fumando maconha, pessoa que está plantando para poder fazer um medicamento, e assim por diante. Né? A pergunta foi sobre a relação à Anvisa, né? O que eu acho que a Anvisa vai... Eu tenho um receio muito grande, porque eu acho que a Anvisa vai querer liberar um medicamento sintético para fornecer no SUS, e está lá, de graça no SUS. Então, quem não precisa plantar, porque tem no SUS. Mas o que vai acontecer? No SUS é o CBD isolado, eu quero THC, eu quero CBN, eu quero CBG. Aí a pessoa vai ter que plantar, porque o SUS não vai ter CBD, ou não vai ter THC, não vai ter CBN, não vai ter o efeito comitiva, que o médico vai prescrever o efeito comitiva para aquele paciente. Que eu acho que os médicos deveriam fazer isso. É importante prescrever o efeito comitiva, tem que ter THC, tem que ter CBN, tem que ter flavonoide, tem que ter terpenos, porque no isolado não vai ter.
Então tem que quebrar essa indústria da Anvisa de querer só ter no SUS e pronto. Porque existe um perigo, sim. Espero que eu possa ser só um receio aleatório meu, mas eu tenho esse receio. Acho que é isso. Mais uma. Meu nome é Iana, eu queria fazer só um comentário a respeito desse fechamento da classe médica em relação ao canabidiol. Meu pai está em tratamento oncológico e ele é tratado aqui em Natal, uma oncologista bem renomada. E eu fui para a consulta com ela, para ela assim, já munida de alguns estudos assim, de orientação do meu ex-professor, a respeito do canabidiol para auxiliar no tratamento, né, durante a quimioterapia. E ela foi extremamente sensível e sincera. Ela é aqui em Natal, trabalha em vários lugares, inclusive na Liga. Ela fez: olha, Eliana, eu não prescrevo, né? Aqui em Natal é muito difícil, eu nunca prescrevi, mas realmente tem vários estudos relatando os benefícios, e se você tiver como conseguir, excelente. Aí eu fui em frente, meu pai já fez 8 quimioterapias, não perdeu nem 1 quilo, o câncer dele é altamente catabólico. E, no decorrer desses últimos meses, que ela viu, né, o quanto que ele estava bem, ela primeiro pediu para tirar autorização para tirar foto da prescrição, e, nas últimas consultas, ela chegou a pedir o contato do médico que eu consegui a prescrição, que foi na Paraíba. Né, ela tem uma fundação que vende o óleo, né, que é autorizado, e lá tem alguns médicos que prescrevem. Então, eu fui através de um professor da UFPB, ele me apresentou um médico que prescrevia, e eu levei o meu pai para a consulta, e ele está excelente. Clinicamente, ele passou por 8 quimioterapias, nunca teve um episódio de vômito, assim, está excelente. Então, acabou que, nas últimas consultas, ela pediu o telefone desse médico que prescrevia, perguntou o que é que ele fazia, se teria como conhecê-lo, porque ela queria começar a indicar para os outros pacientes dela, de tão impressionada que ela fica com o tratamento do meu pai. Então, acho que é isso. Quando não vem de cima para baixo, né, médico-paciente, infelizmente tem que fazer o caminho contrário, e é assim que as coisas vão se expandindo. Né? Não foi bem uma pergunta, né? Hã? Não foi bem uma pergunta. Mas... Não, mas eu só queria complementar que realmente médicos não querem prescrever, preferem indicar médicos que prescrevem, isso é um fato, por favor. E os médicos chegam para mim e falam: Felipe, chegou para mim 10 pacientes essa semana para cannabis, o que é que eu faço? Está aqui, ó. Assim que se prescreve, para autismo é desse jeito, assim sensado. Peguei já os exemplos de outras prescrições e enviei para ela. Mas ela não quer prescrever, porque ela tem medo. O médico tem medo, porque o médico não conhece, o médico não quer parar para estudar. Muitos, porque estão lá bem. Por que eu vou parar para estudar cannabis, maconha? Porque eu já estou bem já. Mas, como falam, tem que precisar. Quando precisa, aí vai atrás. Mas eu acho que são vocês forçando a barra com os médicos todo dia e realmente indo atrás sem autorização dele, vai mudar. Ok? Falta mais uma pergunta? A gente faz o que agora? Tem mais uma pergunta ou não? Então, só queria dar mais um conselho para todo mundo, que realmente vocês tentem tudo o que for possível para conseguir a cannabis. Eu, como reconstruir, certo? Se alguém quiser plantar legalmente em casa, fala comigo, certo? Dou um suporte possível para você ter cultivo. E extração, a gente faz todo o auxílio para você, para a extração do começo ao fim, tem acompanhamento de extração para poder enviar para a FRN, então a gente dá toda essa assessoria enquanto não está legalizado, tá bom? Então tem o nosso contato aqui com a gente, tem os cartões e nosso Instagram também, que é o Reconstruir Cannabis. Muitíssimo obrigado por vocês aqui em Natal, todos vocês são maravilhosos, viu?